não há nada, queridos, que o Senhor não saiba sobre você e sobre a minha vida. O objetivo do diabo é você acreditar que isso que você está sentindo é maior, que você não pode sair disso, sabe? Mas o pecado, queridos, o Espírito Santo ministrou muito isso hoje de manhã, que o pecado é uma ilusão na vida do ser humano. O pecado é ilusão. Você pode estar vivendo um pecado nesse exato momento, você pode estar com alguém, né, se sentindo atraído por uma amizade que é proibida, você pode estar se sentindo atraído por alguém, você já tem um compromisso, enfim, eu não sei o que você está vivendo. Você pode estar vivendo um vício com relação ao pecado, e isso traz uma falsa sensação que está tudo certo, que está tudo escondido. Mas o pecado, entenda, em nome de Jesus, é uma ilusão. Lá no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 2, fala o seguinte, Lucas 12, 2, fala o seguinte: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido, né? Ou descoberto, né? Então entenda em nome de Jesus, o diabo, ele sempre promete segredos com relação ao pecado. Sabe, o ninguém vai saber, vai ficar só entre nós, não existe. Com relação a nada, com relação ao diabo, o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, o que você precisa entender. E muitas vezes ele usa pessoas para mentir para você. Ou ele pode estar usando a tua boca para mentir com relação à tua própria vida, com relação a esse pecado que você está vivendo. Você viver numa ilusão achando que ninguém vai saber. Você viver numa ilusão que o pecado não vai ser descoberto. Você viver numa ilusão achando que isso não vai trazer consequência para a tua vida. Mas pecado, meus irmãos, é uma ilusão e tem consequência. A gente precisa entender que o objetivo, eu nunca falo aqui para vocês, nunca vou falar sobre pecado, é só pecado, de forma superficial. Eu sempre gosto de explicar aqui, porque vocês precisam entender qual a estratégia do inimigo por trás de uma queda do ser humano, de uma tentação. O objetivo do inimigo é sempre envergonhar o nome de Cristo na tua vida. Muitas pessoas acham que são tentadas ou que passam por desertos e por vales, por dificuldade, por causa de si mesmo. Na verdade, queridos, tudo que nós vivemos na nossa vida precisa ser para a glória de Deus, mas quando você vive um pecado, alguma coisa, você pode ter certeza que o objetivo que o inimigo está trazendo essa tentação, o objetivo que o inimigo está investindo na tua vida com relação ao pecado, tentando fazer você cair, é para envergonhar o nome de Deus na tua vida. Porque quantas pessoas, queridos, não vêm para Cristo e, sabe, mudam de vida, e pessoas comentam, nossa, a pessoa se converteu, a pessoa mudou de vida, e existe uma contagem regressiva, existe uma contagem para que pessoas caiam. Porque Satanás sabe que quando pessoas caem, o nome de Deus é envergonhado através da vida dessa pessoa. Então o diabo, ele investe muito, que eu tenho percebido a estratégia dele, através até mesmo das redes sociais, do que nós estamos ouvindo, grandes escândalos têm vindo à tona. Eu tenho percebido que o diabo investe em pessoas relevantes. E quando eu falo relevância, não é só sobre números, não é só sobre quantidade, mas é sobre propósito. Por isso o diabo ele tem tentado muitos líderes, muitas pessoas. E quando eu falo líderes, não estou falando só de coisas grandes, não. Você pode ser um líder que lidera a tua casa, um grupo de 3 pessoas. Você pode ser um líder que lidera uma célula. Você pode ser alguém tão relevante, o propósito que está por trás de você é muito maior. Por isso são essas pessoas que mais o diabo investe. O diabo investe em todos para cair, entende? O maior número, que a gente precisa entender que Jesus está voltando. E o maior número de pessoas que o diabo puder arrastar com ele para o inferno é melhor. Entenda. Mas existe, o diabo, eu percebo que ele é muito seletivo nas suas escolhas. E intencional nas suas escolhas. Porque muitas vezes, queridos, ele quer pessoas com relevância. Porque quando uma pessoa com relevância cai, outras pessoas caem também. Nem todo mundo tem estrutura espiritual para permanecer de pé depois que um líder cai. E por isso nós precisamos ter muito cuidado com as nossas ações. Porque, como eu sempre digo, não é só sobre nós. Então o pecado, ele é uma ilusão. E muitas pessoas estão iludidas no pecado, achando que não tem nada com Deus. E sabe, queridos, eu sempre digo que as nossas lutas, as nossas batalhas apontam para o propósito maior. Você não é tentado por ser, você não está passando por isso que você está passando por acaso, você tem relevância no reino de Deus, você tem um propósito relevante nessa terra, e muitas vezes o diabo ele vai tentar interromper isso. E a forma que ele tenta interromper isso é fazer você caindo, trazendo descredibilidade na tua vida, descrédito na tua vida. Não sei se é descredibilidade ou descredibilidade.
descredibilidade na tua vida. Entenda? Então, por isso, o diabo investe em pessoas com relevância, trazendo vergonha, trazendo quebra de reputação, alguém que te olhava com admiração. A partir do momento que você cai, pessoas podem até não falar para você, mas, sabe, a relevância não é mais a mesma, a vergonha vem não só com relação a você, mas pessoas ficam envergonhadas de andar com a pessoa que caiu muitas vezes. Quebra de reputação, então é muita coisa envolvendo o pecado. Então o pecado, queridos, é uma ilusão. Você achar que você está sendo tentado por nada, você achar que não tem nada com Deus, você achar que não tem relevância, você acha que o diabo está querendo que você caia por quê? Por nada? Não, querido, o diabo é astuto, ele estuda as suas presas, ele estuda, queridos. Então, ele não só estuda as tuas concupiscências, né, os teus desejos, as cobiças do ser humano, mas ele estuda também o teu propósito. Ele estuda o teu propósito. Quando você, queridos, vê a história de Jesus logo no início, quando você vê a história de Moisés o libertador, Jesus o nosso salvador, entenda, o diabo ele tentou desde o início matar Jesus. No ministério, da mesma forma Moisés, no ministério, a mesma coisa na caminhada de Jesus, o diabo tentou trazer descrédito no seu ministério, pessoas descredibilizando Jesus na sua caminhada, propósito, o foco ali era matar o propósito. O diabo, você pode não saber o que você é, mas o diabo estuda muito bem quem você vai ser. Ele não sabe completamente quem você vai ser, quem você é, mas ele começa a trabalhar para que você não cumpra quem você vai ser em Deus. Qual o propósito que Deus tem na tua vida? Então, o diabo investe pesado através do pecado para fazer pessoas estarem em descredibilidade, em descrédito. O pecado também tem um preço. Porque hoje nós escutamos, a gente observa muitas pessoas caindo, a gente vê em rede social, é inevitável, quando vem um escândalo na rede social, isso se espalha. Mas o pecado, ele tem um preço. E muitas pessoas abrem a boca, e até pouco tempo um líder falou justamente sobre isso, que Jesus já pagou o preço. Geralmente quando a pessoa cai, ela sempre repete a mesma coisa, né? Mas entenda, existe o pecado, ele tem um preço. Tem muitas pessoas que depois que caem não querem ser criticadas, não querem passar pelo descrédito, não querem passar pelas críticas, e ninguém quer, a verdade é isso. Mas pelas acusações, mas o pecado, eu vou repetir para você, tem um preço. E a gente precisa entender disso, porque através do pecado, na vida do ser humano, entenda, é a única forma de você ser cobrado pelo que Cristo já pagou. Isso aqui o Espírito Santo ministrou muito antes de eu entrar aqui. Entenda, em nome de Jesus, o pecado tem consequência. Cristo, quando ele morre, ele paga a nossa dívida com relação ao pecado. Mas quando você decide pecar, você pega essa dívida que Cristo já pagou novamente para você. Cleide está me dizendo que eu tenho o poder de anular a cruz de Cristo Jesus? Não, com relação à humanidade, com relação a tudo que Cristo fez, com relação à humanidade, a sua entrega, não. Mas você tem sim como anular a morte de Cristo na tua própria vida quando você se entrega novamente ao pecado. Quando você se entrega novamente ao erro. Quando você se entrega novamente à morte. Porque o salário do pecado, a palavra de Deus diz que é a morte. Então, se não tivesse um preço para você pagar, a Bíblia não falava que o salário do pecado é a morte. Então, ele está dando referência a um pagamento. Então, a partir do momento que você cai no pecado, você descredibiliza na tua própria vida o que Cristo já fez por ela. E é a única forma do diabo acusar. Por isso que as legalidades, elas abrem acesso para o diabo na vida do ser humano. A legalidade é a única forma que o diabo tem de cobrar qualquer coisa de você. Mas entenda, em nome de Jesus. Você precisa entender que Cristo já pagou um alto preço para você caminhar em vida. Mas quando você decide cair no pecado, você se expõe novamente à morte. E você se expõe também a pagar um preço. Por isso que o pecado ele tem um preço. E nós não temos como, queridos, pagar o preço do pecado. Por isso que Cristo já pagou por nós. Por isso que muitas pessoas caminham sofrendo. Por isso que muitas pessoas caminham tristes por causa do pecado.
Muitas pessoas caminham desesperançosas, muitas pessoas caminham afastados de Jesus, porque o pecado ele traz uma vergonha que pessoas não conseguem apagar, só elas. Pessoas só conseguem vencer o pecado em Cristo Jesus. Por isso, você que está afastado com relação ao pecado, você que está vivendo algo relacionado a isso, volte para o caminho de Jesus. Porque Ele já pagou um preço para você não andar assim, Ele já pagou um preço para você não andar envergonhado, Ele já pagou um preço para você ter crédito, para você não andar descredibilizado, Ele já pagou um preço para você chamá-lo, para você chamar Deus de Pai, Ele já pagou um preço para você andar em vida. Então você, quando decide pelo pecado, você decide andar em morte. Entenda, em nome de Jesus, entenda. Então, não é você que tem o poder de descredibilizar, mas as tuas ações, o teu pecado, a tua escolha por morte, na tua vida, automaticamente descredibiliza o que Cristo fez por você. Por isso que nós precisamos confessar a Ele, por isso que nós precisamos recorrer a Cristo Jesus. Se você pecou, se você caiu, se você está passando por alguma coisa, venha para Cristo Jesus, Ele já pagou o preço, para que você não tenha que pagar preço nenhum com relação ao pecado. Você não tem estrutura para pagar o que Cristo, só Cristo poderia pagar. Nós não temos estrutura para carregar pecado. Nós não temos, ainda que nós sejamos seres humanos falhos, entenda em nome de Jesus, a cada dia você precisa caminhar com Cristo para que esse pecado que ele seja eliminado da tua vida. Você que está passando por alguma coisa aí, seja em qualquer área aí, entenda em nome de Jesus. O salário do pecado é a morte. Entenda, o pecado ele gera uma dívida espiritual. O pecado, ele gera uma dívida espiritual. E essa dívida, queridos, Cristo já pagou. Mas pessoas geram quando se entregam ao pecado. E o Senhor quer que você se entregue à vida com Ele dia após dia. Então entenda em nome de Jesus, o pecado, ele rouba a única coisa que não faria você pecar. Entenda em nome de Jesus. O pecado, ele rouba a única coisa que faria você não pecar. E a única coisa, queridos, que a gente precisa entender, que uma vez eu falei aqui, quando eu falei sobre temor de Deus, entenda, a única coisa que faz o ser humano verdadeiramente não errar é o temor a Deus. É o temor a Deus. Você talvez esteja aí, tenha uma família, por isso que muitas pessoas não entendem isso. Porque às vezes olha para um ser humano e que caiu e diz assim, nossa, mas a pessoa tinha uma esposa tão abençoada, a pessoa tinha um marido tão abençoado, a pessoa tinha uma família tão bonita, a pessoa tinha tudo para dar certo, a pessoa tinha um ministério incrível. Nossa, porque as pessoas não entendem isso aqui que eu estou falando para vocês. O pecado, ele rouba a única coisa que faria você não pecar, que é o temor a Deus. Davi esqueceu que Deus olhava do céu para ele. Falta de temor. Entenda em nome de Jesus. Muitas pessoas, queridos, não pecam fisicamente, não dão a luz ao pecado, porque tem medo de perder família, porque tem medo de perder reputação, porque tem medo de perder muitas vezes um cargo ministerial. Mas entenda, muitas vezes elas continuam com o pecado alimentando na mente. E nós precisamos a cada dia purificar a nossa mente, nós precisamos purificar o nosso coração, purificar as nossas atitudes a cada dia. O temor a Deus é o que vai segurar de você não pecar contra Deus. É o temor a Deus. É só o temor a Deus. Você pode ter uma família maravilhosa, uma família que te dê uma estrutura incrível, mas se você não temer a Deus, você corre o risco de cair no pecado. Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 39... quando você entende isso sobre o temor a Deus, você entende o que José falou bem aqui. Entende em nome de Jesus? Gênesis capítulo 39, versículo 9. Quando você entende isso aqui que eu estou falando sobre o temor a Deus, você entende isso aqui que José falou. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José entendeu aqui que ele não tinha responsabilidade só com o Senhor dele na terra, aqui o Potifar, né? Que ele chama de Senhor também, com letra minúscula. Não só com Potifar, com a responsabilidade, a administração que Potifar confiou a José, mas José sabia que tinha uma responsabilidade e devia uma satisfação a alguém muito maior que todas as coisas que estavam aqui, que era Deus. José, ele fala muito bem isso aqui. Ele explica muito bem isso aqui que eu estou falando. A única forma que faz o ser humano, queridos,
sabe, andar em integridade, caminhando com Deus, porque as tentações vêm para todos. Todo mundo passa por tentação. Às vezes eu estou fazendo live esses dias e estou sendo muito enfática quando eu falo que todo mundo passa, sim, todo mundo passa. Você pode não reconhecer que um dia passou, você pode querer esquecer, mas entenda, todo mundo passa por tentação, todo mundo passa por um dia que olhou errado por alguma situação, todo mundo já viveu isso, querido. Você pode até não querer reconhecer, mas todo mundo passa. A grande questão é que o que não fez você cair na caminhada foi o temor a Deus. Foi você entender que aquilo que você sente por Deus, aquilo que você vive com Deus é muito maior que as tentações, é muito maior, sabe, queridos, do que tudo aquilo que o diabo tem oferecido para vocês como um banquete. Então, a primeira coisa que eu te convido, entre tantas coisas que eu estou falando, uma das coisas que eu quero que você fixe no teu coração nessa manhã é que você precisa buscar cada dia se aproximar de Deus. Precisamos ter vida com Deus. Se nós decidimos entregar nossa vida para Cristo Jesus, então viva verdadeiramente sendo um cristão que busca a Deus. Um cristão que tem intimidade com Deus. Um cristão que se aproxima. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Andai no Espírito e você não vai suprir os desejos da tua carne.